queridos aqui do podcast Bispa Sônia Talks. Hoje eu estou com realmente uma pessoa que talks, tá? Fala muito, mas fala na unção, fala no poder de Deus, fala no poder profético. Ele é líder da igreja IPTM, Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, uma igreja que começou a crescer muito no Rio de Janeiro. Hoje ela já está em outros estados e até em outros países. O Senhor o tem usado de uma forma tão forte que quando o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido levantado através dele, e literalmente a palavra de que quando o Senhor Jesus é levantado, há muitos atrás, nós temos visto na vida do pastor Leonardo Sali, que está aqui conosco. Tudo bem, pastor? Ô, Glória, tudo bem, minha bispa. Prazer estar aqui com a senhora. Para mim é um motivo de alegria demais. O coração tá mil de estar aqui no podcast conversando. Era um sonho. Pastor, a gente tem acompanhado também a sua jornada. Você é muito novo. Que idade você tem, pastor? Vamos lá, vamos começar aqui. Acabei de fazer 32 anos agora, dia 2 de abril. Uau, muito novinho mesmo. Glória a Deus, amém. Tá com a pilha todinha, né, gente? Tem muita coisa para ser realizada ainda. Glória a Deus. Pastor, me fala uma coisa, sempre foi cristão ou se converteu? Como é que é? Vamos saber tudo aqui nesse podcast. Desde os 2 anos de idade, né? Minha mãe, ela se converteu. E aos meus 2 anos de idade, eu comecei a frequentar com a minha mãe. A gente frequentava escondida a igreja porque o meu padrasto professava outra fé. Tá. E isso gerava uma briga muito grande dentro de casa, porque ele nos proibia de ir. E a minha mãe, com uma fé muito grande, fazendo campanha, na época levando peça de roupa dele para orar, a gente ia escondido. E desde criança, eu tinha alegria de ir para a igreja junto com a minha mãe. E desde criança... Por quê? O que você achava na igreja? Qual o sentimento que ficou assim da tua infância? A verdade é que a gente começou na Universal. Tá. E depois fomos para a Assembleia. Tá. E quando começamos na Universal, eu amava aquela parte de apagar a luz e ver os demônios se manifestar. Entendi. Então eu como criança, via uma sensação que eu tinha um medo e ao mesmo tempo uma admiração grande de ver aqueles homens se mandar estar libertando vida, as pessoas eram transformadas. E aí eu, desde criança, falava, não, eu quero ser pastor. Mas eu quero ser pastor sem ter noção do que era uma grande responsabilidade por trás, mas por o lado daquilo ali, de ver... Da admiração. Da admiração. É tanto que eu me lembro uma vez, eu tinha meus 6, 7 anos de idade, meu padrasto tinha um Chevette vermelho, a gente estava em Caxias. Você é de Caxias? Eu nasci em Caxias. Tá. Mas eu morei em Madureira a maior parte da minha vida e depois fui para a região dos Lagos. Ô, gente, beijão pro pessoal de Caxias, Madureira. Todo o Rio de Janeiro é lindo, né? Eu sou fã inteira. Ô, Glória. E aí eu me lembro que o meu padrasto estava dentro do carro, minha mãe e ele me perguntou, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu falei, eu quero ser pastor. Ei. E ele acelerou o carro, brigou com a minha mãe, você está fazendo um lavagem cerebral na cabeça desse menino. E aí foi, e hoje... E ele era o quê? Ele era do candomblé. Ah, então para ele era uma coisa muito diferente, né? Muito, inclusive a gente ia quando criança, eu me lembro de ter participado de muitos eventos dentro de terreiro, porque a gente ia forçado, e minha mãe com sabedoria ia e ficava repreendendo na mente, né, todo aquele cenário de tinha que comer, tinha que beber as águas, lavar o rosto, participar daquele ritual. E hoje ele é o obreiro da casa do Senhor. Oh, Jesus, olha isso. Fã número 1 do nosso ministério. Que bênção. É o meu paizão, porque ele é meu padrasto, mas cuida de mim desde meus 2 anos de idade e chamo ele de pai. Que bênção, né, gente? Olha, nem todo filho de um primeiro casamento é um problema. E nem todo padrasto e madrasta é um problema. É verdade. Tem muita gente que vive uma vida boa, uma vida, olha, que inclusive, às vezes, prefere até estar com aquele que o adotou do que com aquele que o gerou, né? Quantas das vezes ele que botou o prato de comida na nossa mesa, ele sustentou, ele fez um papel por mim que não era obrigação dele, e eu tenho uma gratidão eterna por ele e amo de paixão. Como é que começou o seu ministério? Porque já vi que houve um despertar, sempre foi tem aquelas crianças que já a gente vê que tem um chamado desde pequenininho mesmo, né? A minha filha tem 4 anos, estava saindo para ir ministrar, estava almoçando, ela falou, eu quero ser pastor. Eu falei, ô Jesus, ela não sabe o que está falando. Hoje eu tenho ideia. É porque às vezes a gente vê a pessoa ali no altar, mas você sabe que até a pessoa chegar ali no altar... É um preço alto, né? Tem um preço, né? Tem um preço pago. Vale muito a pena, mas você precisa ter um chamado, né, pastor? Para suportar. Porque nem tudo é
É mel, né? Tem gafanhoto também no meio do deserto, né? Nossa, nem me. Quando não vem com espinho, né, já? Ô, Né? Jesus. Eita, glória! Mas como é que começou? Como é que você. é, Você começou como obreiro? Você começou como um oficial? Como é que é? Como é que foi a tua trajetória ministerial? Minha mãe foi uma inspiração de fé para mim, né? E minha mãe me ensinou assim, ó, toda Ela é viva? Minha mãe é. Glória a Minha Deus. mãe é meu amor. E minha mãe é novinha, minha mãe tem 49 anos. Uau, é gente muito Eu- nova. eu nasci- Gente, que isso? Ela teve você, Com gente, o quê? 16 anos. Meu Deus, Ela- muito novinha. Então, minha mãe me ensinou assim, ó, toda oportunidade que vier para ti, não despreze, porque senão você está desprezando a oportunidade de Deus. Então, ela me ensinava no conhecimento, no entendimento dela. Então, eu comecei na igreja, fui sonoplasta, eu fui porteiro de igreja, tudo que vinha nas minhas mãos, eu fui líder de jovens, então eu fui obreiro. Aí, com 13 anos, eu fui batizado nas águas, com 14 anos, eu virei missionário. Olha aí. E aí- E você foi para alguma missão? Eu pregava muito, eu gastei minha vida toda na pregação da itinerância, pregando, viajando. E com igreja, com pastor, como é que é? Não, é debaixo de autoridade pastoral. Eu congregava. Você congregava, daí você ia para outra igreja em outra cidade, Isso, essas para coisas. ministrar. Novinho. Novinho. Olha isso. E aí, eu sempre ajudei, sempre trabalhei na obra, sempre tive envolvido. Eu não gostava de ir para a igreja e ficar sentado no banco. Eu sempre queria ser útil, servir. Que coisa, né? Já é uma coisa que parece que vem no DNA da pessoa, né? Glória a Deus. E aí, e como é que foi a igreja? Como é que aconteceu a igreja pentecostal? Então, aí eu fiquei sem falar com meu pai mais de 6 anos. Meu pai biológico. Tá. E aí a minha família morava no Rio, eu já estava morando na região dos Lagos, a gente passou muita dificuldade, eu e minha mãe e tal. Mas foi o lugar que eu tive mais experiências com Deus, foi no meio do deserto da minha vida. Foi nessa quando vocês mudaram para a região dos lagos? Foi, ali a gente passou o mais estreito dos Por quê? estreitos. Por quê? Porque a gente, minha mãe, ela é bem impulsiva, né? Ah. E aí a minha mãe tinha vontade muito grande de sair do quintal de Madureira, que a gente morava em cima da casa da família do meu padrasto, e embaixo era um centro praticamente mesmo, um centro espírita, e a família dele nos perseguia demais. Entendi. A gente passava no corredor e via os trabalhos preparados com a nossa foto, com o nosso nome. Eita. Era briga, era muita coisa. Então minha mãe tinha um sonho de sair. Quando minha mãe visitou Cabo Frio, no tempo de verão, viu aquilo Nossa. lindo, aquela praia, multidão, só que foi verão. Ah. E aí, quando a gente foi morar, foi uma outra realidade, porque Inverno. o inverno chega, né? E a gente não tinha condição nenhuma. Então, tudo que minha mãe abriu lá, de barraquinha de cachorro-quente, tudo faliu. E a gente começou a viver de cesta básica. Eu só tinha 2 camisas para pregar, a preta e a branca ficou preta, a preta ficou branca. Eu comia ovo todo dia comia ovo com metalha, ovo com queijo, ovo com... Então, é uma luta. E a gente passou essa situação toda. Quando eu me lembro que eu fui Você morar... come ovo hoje? Eu amo ovinho. O problema é comer ovo todo dia. Não, não. Sim, não. O problema não é. Mas é que de repente a pessoa fica com trauma, né? Então tá curado. Hoje eu gosto de comer ovinho. Tá bom. E aí, eu me lembro que a gente... E aí meu pai, a gente não falava. E aí o que acontece? Ninguém da minha família era crente. Aí começou um culto no quintal da minha avó toda sexta-feira. Só que esse culto era só pra família. Da tua avó, mãe da tua mãe. Mãe do meu pai. Do teu pai. E a gente fazia um culto ali uma vez, toda sexta-feira. Tá. E aí eu vinha com o Monza que eu tinha um Monzinha, só ligava na oração, aquele era crente. E aí começou que um mês, já tinha gente do lado de fora, só de família. Isso você já tinha 18 anos. Não, aí eu já tinha uns 20. Já tinha uns 20 anos. Na família do seu pai, a sua avó biológica. Isso. E aí foi algo... Porque esse afastamento eu fiquei sem falar com meu pai 6 anos mesmo. Caramba. E a gente só voltou porque eu tive uma visão. E eu fui nas igrejas do profético, Deus usar pessoas para falar comigo, e Deus usou uma pessoa para falar comigo. Olha por quanto vou eu quebrar o coração de pedra daquele homem. Olha como a família vai estar reunida numa festa, e eu vou te usar para mostrar a minha glória, e eles vão se converter. Isso foi a profecia. Eu tinha 16, 17 anos. Tá. E aí, com meus 20, eu fui convidado para passar o Natal com a família, só que a família não podia me chamar, não falava comigo. E aí eu vim. E aí eu me lembro que no Natal passou uma amiga do meu pai, que era esposa do melhor amigo dele, Tá. que é um cantor de funk, que estava na época, né, com as músicas Começando das funk. rádios, E aí passou ela, uma moça bonita, nova, passou na minha frente. Quando eu olhei para ela, eu tive uma visão tão forte, eu falei assim, ó, coitada, precisa de libertação. Mas eu falei sozinho, porque ninguém entenderia.
Você acredita que no meio da festa do Natal, ela chegou para mim e falou assim, ó, você é crente? Eu falei, eu sou. Você ora por mim? Ei, Aí na hora o Espírito de Deus falou para mim, não ora aqui agora, aqui em cima não, ora lá embaixo na casa da tua avó, porque a casa do meu pai é no andar de cima. Quando eu desci, que eu coloquei a mão na cabeça dela, ela se manifestou. ei. Aí quando ela ficou possessa, Deus falou assim, ó, não expulsa, chama teu pai. E meu pai é faixa preta, com dor, é orgulhoso da época. E aí chamou, quando meu pai viu, ficou paralisado. E ali eu expulsei o demônio da menina, Deus me usou revelação para meu pai, e ali começou o culto. E esse culto não parou nunca mais, porque do quintal virou IPTM. E ainda não dava mais no quintal de botar gente, a gente foi pegando uma lojinha, e todo lugar que a gente foi pegando igreja, ficava a gente do lado de fora. Eu comecei a mudar. Peguei uma igreja para 50 pessoas, peguei uma igreja para 100 pessoas, e foi mudando e mudamos até hoje. Faz quantos anos, pastor? Que começou o ministério, eu comecei com 20. Como 12. pastor, eu tenho 32, 12 anos. Que bênção, que coisa tremenda. Glória a Deus. E é num mover profético, pastor. Eu trabalho muito com libertação, também através dos dons que se manifestam. Então isso a família, que também era de outra religião, ficava impactada, porque toda vez no quintal era demônio manifestando, era revelação de uma forma poderosa. E isso fazia a pessoa voltar e trazer mais um, mais dois, mais três. Quando foi um mês, 2 meses, já tinha gente do lado da calçada de fora, querendo entrar. E minha avó com medo de, como é que eu vou abrir minha casa para quem eu não conheço? Minha avó não entendia disso. Tá. E ali E deu... também vem manifestação de demônio dentro da casa dela, né? Não, o pessoal ficava com o olhão. É. Na igreja o pessoal dá glória a Deus. Lá o pessoal não sabia dar glória a Deus porque o pessoal não era crente. Então era muito... Ai, a tua avó não era crente. Ninguém. Gente, começou no quintal de uma avó que não era crente. Ninguém era crente, ninguém. Que loucura é essa? Eu tô achando que a tua avó era crente. Ninguém. Meu Deus do céu. Aí que foi para um salãozinho e começou. E aí começou. Aí eu tô fazendo um documentário. Tem várias fotos, tá mostrando as casas, aonde fez os cultos. Olha que coisa linda. Que bênção. Pastor, e como é que foi? É casado? Sou casado, Faz quanto tempo? 6 anos. E como é que foi o encontro com a sua esposa? Foi dentro da igreja, eu vi ela, achei bonita também. E aí a gente começou ali a orar e namoramos, casamos, temos 2 filhos. Ah, é? Que idade meu que filho- eles têm? O meu filho fez um aniversário, uma festa ontem para ele, né? De Opa! 2 aninhos. 2. E a minha filha tem 4. Puxa, 2 pequeninos. Pretendem ter mais? Aí eu por mim tinha uns 10, mas ela corre, né? Você sabe que uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida é de não ter tido mais filhos. Aí eu amo criança. Olha, e filho de servo de Deus é uma bênção. Eles são uma herança que não dá problema, que só dá alegria mesmo. É uma coisa muito boa. Pastor, me fala um pouquinho da estrutura da igreja, como é que é? É pastor, presbítero, diácono, como é que é? Como é que funciona? Hoje eu comecei pastoreando a Igreja Soara de Caxias, então ali eu fazia gabinete pastoral, aconselhava. Hoje eu coloco pastores dirigentes. Cada igreja ela tem um pastor dirigente local. Tá. E eu apareço uma vez na semana em cada igreja. E eu não consigo dar conta de aparecer em todas. Porque são 7 dias, são 11 igrejas, então eu não consigo dar conta de todas. Então eu vou alternando, né? Tá. Uma semana assim, em algumas mais fraquinhas 2 vezes, né? Toda semana, né? Isso. E aí os pastores dirigentes vão tomando conta. E os pastores também que estão comigo são as igrejas, elas existem faz 2 anos que começou a crescer. A crescer dessa forma. Porque antes da pandemia eu só tinha uma igreja em Caxias e uma começando no Recreio. Tá. Um lugar pequenininho que havia 100 e poucas pessoas. Tá. Aí começou a pandemia, saiu no jornal assim, ó, 40% das igrejas que pagam aluguel vão fechar. E fechou muita igreja na pandemia. Verdade. E aí eu falei, tá na mão de Deus. Deus falou comigo de uma forma poderosa. Eu tenho mais de 3.000 anotações no meu celular de revelações que Deus vai me dando. Aleluia. E Deus falou assim, ó, após essa pandemia, tu não vai pregar, mas nas igrejas que você ministrava. Você vai pregar para as nações. Aonde houver espaço, eu encherei. Amém. E aí dentro de 2 anos foi a inauguração de todas essas igrejas. Então é algo muito recente. Amém. Então nós temos pastores. Por exemplo, o pastor Rodrigo Rodrigues, é um pastor da nossa igreja de Caxias. Tá. Ele era testemunho de Jeová, batia na porta de todo mundo. E se converteu no seu ministério. Se converteu na nossa igreja, foi batizado nas águas. Amém. É 1 ano e meio pastor e hoje ele é filho da visão. é o filho da visão. Eu amo pegar pessoas assim que não são para serem, Amém. do que muitas das vezes pegar alguém que já vem com muito... Já vem com alguns costumes, Isso, né? aí começa, não, mas na igreja antiga... Aí Aí é complicado, né? Às vezes a pessoa saiu da igreja e quer fazer aquela igreja dentro da sua, né? É verdade, difícil, né? verdade. E aí tem vários, hoje, pastores que estão de frente.
estão crescendo. Que são filhos da visão. São filhos da visão. Qual que é a visão da igreja pentecostal? Olha, a IPTMA tem 3 lemas. O lema é trazer de volta quem se perdeu, ganhar os que nunca foram e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Amém. É verdade, tem muita gente que acha que é, né? Esse é o problema. Eu falo que matou Jesus não foi a prostituta, não foi o bandido, foi os religiosos. Então tem que tomar cuidado, porque quando Saulo, antes dele se converter em Damasco e virar o grande apóstolo Paulo, como na frente vai se tornar, ele aprendeu a lei do pé de Gamaliel. E Sim. mesmo com a lei, sabendo a lei nos pés de Gamaliel, dos pés de Gamaliel, ele perseguia a igreja porque ele achava que aquilo que ele lutava era o certo. Entendi, claro. Então a conversão faz depois ele usar a mesma lei que ele aprendeu da forma certa. Então tem gente que se conhecia só a letra e não tem uma experiência com o autor, a letra mata, o espírito vivifica. Verdade. Então a pessoa precisa de um encontro genuíno com Deus para ser humilde e entender que nós estamos em mudança e processo de mudança constantemente. Porque tem gente que defende a sua teoria com unhas e dentes, mas muitas das vezes a gente está defendendo aquilo que a gente acha que sabe, mas não é a verdade absoluta. Se eu acho que é a minha verdade absoluta, eu me considero um Deus. Só existe uma verdade. Verdade. Não existe a minha verdade, a verdade da bispa. Existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade, é a verdade. Não é uma verdade, né? Jesus é a verdade, né? É bem diferente. Pastor, o que você acha que nesses últimos tempos, assim, é diferente na sua igreja das outras? O que você atribui que é uma das coisas mais diferentes? Como a minha mãe se mudou muito, e eu já era missionário, então eu tive que acompanhar na mudança da minha mãe. Tá. Então, em cada tempo, eu fiquei diante de uma igreja. Então, eu comecei na Universal, Tá. eu fui para a Assembleia, Tá. eu passei um período pequeno na Batista Tá. e na Metodista. Você tem um pouquinho de cada coisa. Em cada igreja, Você aprende. eu falava assim, ó, isso eu concordo, isso eu não concordo, porque até na nossa igreja vai Sim. entrar e não vai concordar com tudo, porque a gente é ser humano. Sim. Então, eu falei assim, ó, na Universal eu aprendi sobre fé. Eu tive muita experiência de fé. Eu vi minha mãe tendo um resultado demais na fé. Entendi. Então, eu aprendi fé. Na Assembleia, eu aprendi muito sobre dons espirituais. Na Dons de Batista, línguas, louvor. profecia. Eu vi o louvor da Batista, a organização da Metodista, a organização. Eu achava isso maravilhoso. Então, cada igreja, eu acredito que eu fui aluno para mim Sim. aprender. Porque, por exemplo, da Assembleia que eu era, o dom era maravilhoso, mas o louvor deixava a desejar, porque era a bateria bem pobrezinha, o pessoal Entendi. cantando, em pé, tim, tá. Mas na Batista o louvor era impecável, mas eu ficava, poxa, o louvor aqui é perfeito, mas falta aquele movimento que tinha ali na Assembleia. Pô, a Assembleia aqui é perfeito, mas falta. Então, hoje eu extraí tudo o que eu achei de bom na minha caminhada, no meu crescimento. Falei, não, eu quero essa fé. Eu quero que o manifestar dos dons espirituais, essa palavra de avivamento, eu quero sim esse louvor, porque Deus habita no meio do louvor. Inclusive, eu sou fã de vocês louvando, que a minha igreja, quando começou pequenininha, sabe onde eu conheci o ministério de vocês? Vendo no YouTube, na televisão, eu e os pastores, que a gente foi inventar de fazer, foi tão lindo, uma virada dando novo, cantando 1000 graus. Opa! E aí fazia a coreografia, e aí começava cada um em cima da galeria, vinha dançando e todo mundo se encontrava. E eu participei da dança também. Oh, que bênção! E aí a gente aprendeu, a minha esposa também apaixonada sobre aquela música, Jesus, o plano. Perfeito. Olha, É lindo. O Ministério do Renascer Praise, a gente foca mesmo no louvor da igreja, para a igreja, né? é lindo demais. É lindo mesmo, glória a Deus. Pastor, você levanta e faz o quê? Dorme muito, dorme pouco, gosta de acordar de madrugada? Como é que é o seu dia? Eu acabo dormindo um pouco, eu sou da noite, né? Eu sou da madruga. Eu vou dormir 4 horas da manhã todo dia. Ah, é? 4 da manhã. Aí, às vezes, eu acordo 10, 11. Agora, só que agora eu fui para Israel, meu fuso horário mudou. Eu tô acordando 7 da manhã, tô perdendo sono. Ah, é? E não consigo voltar a dormir. E eu acabo dormindo pouco. E dormindo às 4 mesmo? Dormindo às 4 da manhã todo dia. E acordando às 7? Agora, Você sempre dormiu pouco? por causa do fuso horário. Tá. Mas meu normal é acordar 11, 11h30 por causa das horas que eu vou dormir, entendeu? Você vai dormir às 4 da manhã. Sim, dorme 8 horas. Eu ok. tento dormir umas 8 horas por dia. Sim. Cada saúde. Sim, mas você é mais da madrugada. Eu sou mais à madrugada. É o meu horário que eu gosto de orar, de ler a Bíblia, fazer live. É, porque daí não tem ninguém, não tem celular, não tem nada, né? O povo tá mais focado, Você né? vê, onde a igreja virou, eu fiz uma campanha de 40 dias na live da pandemia, não tinha como culto, né? Tá. A gente colocou 26 mil pessoas ao vivo. Uau. Na live, a gente fazia uma campanha todo dia. Era de meia-noite a 1 hora da manhã. E o povo lá. Orando. Orando conosco. Fiz uma campanha também de 3 horas da manhã. O povo
Vai, Só o horário ora. difícil. Ai, que bênção, glória a Deus. Amém. Me fala, dentro das tuas experiências de oração, tudo, uma primeira que marcou, que, digamos assim, essa experiência abriu um portal na minha vida. Uma experiência com Deus que eu tive. Que abriu um portal na sua vida. Eu fui pregar em... Hoje eu sou muito amigo do Marquinho Gomes, ele esteve comigo Querido, em Israel. beijão para ele. Veio também... Servo de Deus, veio também agora na nossa vigília, agora no... Fez podcast aqui também com a ginásio da gente. Portuguesa. E aí, o que acontece? Só que na época eu não conhecia. E aí, lembra da fase que eu só tinha 2 camisas para pregar, preta e branca? Lembro. E aí me convidaram para me pregar numa igreja lá em Bangu. Lá em cima, vinha presídio, aí depois subiu o morro, era lá em cima, no topo de um morrinho. E aí, ele era o cantor, estava no auge, aquela música, Jesus é o Rei da Glória. Tá. E aí, eu fui para ser o pregador. Inclusive, estava com a camisa branca. No Tava cartaz, de eu fui branco. pregar com a camisa branca. Eu fazia graça com a prova, né? Eu falava, só vim de camisa branca pra vocês saberem que sou eu aqui no cartaz. E aí eu me lembro que nessa pregação ele cantou no dia anterior, eu preguei no dia depois. E aí, eu me lembro que o culto estava lotado, tinha uma moça grávida, e demos uma revelação assim para ela, assim, ó. O pai só foi pai para fazer essa criança, não para assumir. E a tua família está rejeitando. Quarta-feira passada, você pensou em abortar essa criança. Só que o Senhor está mandando eu te dizer que essa criança nasce para a tua alegria. Opa. E a tua alegria nasce hoje. Saiu da minha boca, mas eu não tinha noção do que ia acontecer. Tá. Se eu falar que eu tinha, era mentira. Falei, e a tua alegria, ela nasce hoje. A bolsa da mulher estourou no meio do culto, ela foi ter o Meu bebê. Deus! A igreja explodiu. Pá, glória. Meu Deus do céu. E, inclusive, o meu amigo de infância, que eu tinha... Nessa época, eu tinha meus 14, 15 anos, que já pregava. Eu fiquei na casa dele hospedado, porque ele era membro dessa igreja. E hoje ele é um dos pastores do nosso ministério. Uau. Que é o pastor Tiago, meu amigo desde a infância, Tá. de Nova Iguaçu. Que coisa maravilhosa. Marcou a minha vida. Não, muito forte isso, gente. Muito forte. Tremendo, tremendo. Uma experiência de oração tua, pessoal. Alguma coisa para você, assim, que foi... Em Israel. Me fala. Tudo que eu pedi em oração escrito no papelzinho, coloquei no muro das lamentações. Não, Israel, olha, gente, para tudo. Quem não conhece Israel, você não conhece nada, meu filho. Você pode conhecer a terra inteira, não conheceu Israel, não conheceu nada. É ou não é, pastor? Tudo. Em 3 meses, quando eu voltei de Israel, tudo se cumpriu. Bispa, muito que forte. experiência poderosa que eu tive com aquele muro. Você pediu alguma coisa muito absurda? Pedi. Pode contar, pode compartilhar? Eu falei assim, eu tenho vontade de um programa de televisão para me mencionar, falar de ti, falar do teu amor. E eu não tinha contato nenhum, assessora nenhuma para me entrar. Tá. Quando eu voltei, 3 meses, uma moça foi no culto do recreio, Deus me usou revelação para ela, ela foi do meu gabinete, se apresentou como assessora de imprensa, e que Deus tinha que levar essa unção para o programa de televisão. Beleza. Quando passou 1 mês, eu fui para o Super Pop, e depois 2 vezes eu fui para o Sensacional. E isso foi no ano. Meu Deus do céu. Que loucura. Quer dizer, era totalmente inatingível para A você. quantidade de igreja que eu inaugurei estava escrito naquele papel. É tanto que eu já vou para Israel, já vou com a minha carta pronta. É impossível eu indo no muro. Gente, é impossível. Quem ir para Israel marca a história da gente. Não tem uma vez que a gente vai para Israel que a história não marca, não é, pastor? Eu costumo dizer que meu ministério bombou depois que eu vim a primeira vez de Israel. Não, Foi um divisor de água. Eu falo que eu tenho abstinência de Israel. É verdade. Acho que é a única coisa que eu sinto falta, meu Deus. Tá chegando a hora de voltar para Israel. É muito forte, né? É diferente de tudo, porque quando você vai, por exemplo, para a América, você curte dos Estados Unidos um momento também de lazer, de diversão. Israel é algo totalmente espiritual, é algo totalmente profético. Vai de tênis, vai para ter uma experiência com Deus, não é? Vai para caminhar, para conhecer, porque sempre tem aquele lugar em Israel que vai marcar você, Deus vai se manifestar. Por mais que você já foi naquele ano, várias vezes. Tem lugar que você tem que ir todo ano nele. Né? Para mim, eu tenho que ir no Jordão todo ano, fazer os mergulhos proféticos, seja verão, inverno, seja o tempo que for.
Precisa ir, porque é tremendo. Para mim é um lugar que me marca muito. O Jardim da Tumba, então, pelo amor de Deus, né? O Mar da Galileia, fazer um Mar culto da em cima Galileia. daquele barco também é muito Nossa, poderoso. meu Deus do Tem céu. um rapaz que pilota o barco lá, que é o Daniel. Né? Ele canta em hebraico, em inglês e fala e canta em português. Deus ensinou isso. Só que ele é hebreu Tá. lá. Fala só hebraico. E aí, toda vez que a gente faz um culto no Mar da Galileia, eu soube. Você já reserva o Daniel. Reserva o Daniel. É isso mesmo. Extra, Israel, qual o outro lugar que você moraria? Porque você mora no Rio hoje. Eu moro no Rio. Que outro lugar você moraria? Que Meu você pensa assim, puxa, eu ia morar, aqui ia ser um bom lugar para morar. Meu sonho, Estados Unidos ou em Lisboa, Portugal. São 2 lugares que eu amo. Por quê? A primeira é por causa da segurança, que hoje lá no Rio de Janeiro está bastante perigoso, né? A gente que é pai, a gente fica preocupado. Então tem que andar de segurança, tem que andar de carro blindado. Eu já fui sequestrado no Rio de Janeiro. Antes de ser conhecido. Como é que foi? Eu estava saindo de um restaurante. Ah, Na época eu não tinha mídia no Instagram. Nada. Os vídeos não tinham viralizado, nada. Normal. Saí do restaurante, que é um Paris 6, é um bem conhecido lá. Sim. Quando eu virei à direita, parou um jipe da minha frente, desceu 4 homens armados. ei, E aí fiquei de meia-noite às 5 da manhã na mão deles. meu Deus do céu. Misericórdia. Já era casado? Já. Meu Teve Deus. uma vez também que eu fui pegar o helicóptero. Meu segurança me deixou no helicóptero. Quando eu subi, quando ele saiu do heliponto, que ele ia retornar, Tá. eu vim de helicóptero, ele veio de carro. 2 bandidos veio, metralhou o carro dele aonde eu estava sentado. Senhor Pegou da tiro glória. no banco inteiro, na cabeça, no peito, de onde eu estava sentado. Eu fui livrado por Deus 1 minuto. Meu Deus 1 do minuto céu. depois. Aí um faleceu e o outro fugiu. Meu Deus do céu. Não, tá bem É complicado. muito complicado. Você viu a história aí que aconteceu há pouco tempo aí de um homem que entrou numa creche com uma Não, machada? não. Isso aí é demônio para tudo. Isso é demônio, porque assim, não tem explicação. Só tem uma, demônio. Quando eu vou nos Estados Unidos, que eu consigo andar sem segurança, sem blindado, quando eu sinto uma sensação de liberdade, pensando nos meus filhos, aí isso enche o meu coração, porque é por eles, entendeu? Entendi. Não, então tá mais do que compreensível. E Lisboa, e Portugal? Aí eu amo. É. Primeira vez que fui em Lisboa, a gente fez uma ministração, deu mais de 2.000 pessoas dentro do culto. Uau! Foi um abalo lá, me surpreendi também demais. E eu amei tanto que eu não quis carro, não. Eu peguei aqueles patinete que aluga. Sei. Eu andei Portugal inteiro só de patinete. Que delícia! Foi muito divertido. Portugal, as cidadezinhas são muito pertinho, né? Cascais, tudo ali é pertinho, né? De Lisboa. Eu amei esse lá. Que bênção. Pastor, me fala de sonhos. O meu maior sonho é ser um grande ganhador de alma, sabe? Eu amo, bispo, eu amo ver o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus. Eu falo que a gente começou no quintalzinho. Eu falo na minha oração que se for para perder o manifestar de Deus, se eu tiver que pregar no Maracanã sem manifestação de Deus, ou num quintal com manifestação, me deixa no quintalzinho, porque eu amo ver Deus trabalhar. É lindo. Eu chego em casa, fico vendo os vídeos, tem um vídeo no TikTok que já está com 15 milhões e 200 mil visualizações, de um garotinho chamado Miguel, com 8 anos de idade, visitou o nosso templo, não conhecia, lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo cabe 10 mil pessoas. Hoje é a maior É a maior igreja. que nós temos. E aí, durante o culto, sobe uma mulher desesperada. Eu tô vendo que eu estava pregando, já estava vendo um borbulinho ali, porque abriu um buraco no meio da multidão. Eu vi que estava acontecendo, mas para mim alguém tinha se manifestado. Eu estava pregando, estava ligado nisso. Aí subiu uma moça dizendo: pastor, tem um garotinho passando mal ali. Quando eu desci, estava a avó, a mãe, os carros se aproximando para levar diretamente ele para o hospital. Ele também é especial. Tá. E aí ele estava tendo convulsão. Aí a mãe disse que ele teve convulsão desde quando nasceu. E tinha 2 anos que ele não tinha. Um olhinho para trás, língua torta. Eu tenho um vídeo aqui no TikTok. E aí eu estava, naquele dia tão cheio do Espírito Santo, estava sendo por misericórdia de Deus, tão usado por Deus aí para transformar a vida, que eu nem pensei mais em nada. Eu botei a mão na barriga dele e gritei: Miguel, que é o nome dele. Em nome de Jesus, Miguel, todo espírito de ataque de epilepsia, tu vai sair daí agora. Quando eu fui falando assim, ele retornou aí no vídeo, você mostra ele voltando assim, saiu uma gosma branca da boca dele, ele voltou, ele começou a fazer carinho na minha cabeça, e a mãe começou a chorar. Meu Deus. E a avó dele chorando, aí eu falei,
E aí, mãe, teu filho tá melhor? Aí ela, meu filho voltou, pastor. Meu Deus. Meu filho. Aí a avó falou, meu carro vive quebrado, pastor. Eu levo direto assim, garoto, pro médico, ninguém descobre o que Meu que é. Deus. E aí, falei, vou levar você pro lugar certo. Eu peguei a mão dele, levei tudo pro altar. E a criança, pra glória de Deus, foi curada ali. Meu Deus, muito forte, muito A forte. glória de Deus. Muito forte, muito forte. E aí eu saio dali, isso gera vida em mim, porque todo mundo pensa que é o Miguel que é impactado porque foi curado. Mas eu sou impactado também porque a pessoa vê... Pra gente também é sobrenatural. É porque não é nosso, passa por nós. Então nos impacta tanto como a pessoa que está recebendo Eu ali. falo, meu marido fala assim, Sônia, muitas vezes você fica mais alegre que a pessoa Mas que... Não é? A gente fica mais alegre que a pessoa, porque para nós também é muito sobrenatural. Eu volto né? para casa no carro contando o que aconteceu no culto, quem está comigo dizendo, eu fui no culto, eu participei de tudo, eu vi tudo, mas eu saio falando que eu fiquei impactado. A vigília que teve aqui no Estado da Portuguesa saiu no Jornal O Dia. Para surpresa, estava a equipe do Jornal O Dia ali. Olha e isso. falou uma matéria inteira ali do evento que teve aqui na vigília. Aí uma das coisas que destacou o Jornal O Dia, que é um jornal desde 1975, e eu vi o meu padrasto, que tem 70 e poucos anos, quando criança, ir na banca do jornal comprar o Jornal O Dia para ler em Uau. folha. E aí saiu assim, uma das coisas que falou assim, ó, nossa equipe presenciou quando o pastor religioso sobe a galeria lotada, coloca a mão num homem que tem uma deficiência de audição, que era surdo, desde quando nasceu não ouve do lado do ouvido direito, acho que é o ouvido direito que estava mencionando, e após orar por ele, o homem menciona, estou ouvindo perfeitamente. Uau. E aí o jornal falando todos os milagres que aconteceu na Muito vigília. forte. Isso alegra o meu coração de ver que não é um jornal cristão, não é um jornal gospel, Não. é um jornal falando assim, ó, Secular. Deus faz, Deus ainda fala, Deus ainda... Você tem uma história com o estado da Portuguesa, com a Portuguesa? Me fala. Primeira vez que eu andei de avião, meu sonho era andar de avião. Tá. E aí a primeira vez que eu andei foi Rio-São Paulo, né? Eu falei, tá subindo, tá descendo, que é muito rápido, né? É. E aí, qual foi a minha primeira vez? Eu era fã do pastor Benihim, então eu lia todo o livro dele. Bom Tá. Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, Tocou-me e todos. E aí eu descobri que ele viria aqui, no estado da Portuguesa. E aí eu vim sem conhecer São Paulo, onde ia ficar. Fiquei na casa da tia de um amigo meu. É. E aí saiu na rádio dizendo assim, ó, já tem gente no portão. Aí eu peguei minha roupa, se arrumei, fui pro portão e dormi na calçada, junto Uau. com um grupo lá que já tinha para assistir o culto, para me ter lugar lá dentro e Tá. entrar. E aí eu dormi do lado de fora. Acabou que eu, para pegar a cadeira, e perdi a cadeira, porque uma mulher grávida ficou olhando para mim, em pé, coitada. Eu falei, quer sentar? Ela quer. Eu fiquei em pé. E aí eu participei daquele culto. E quando eu vi aquela multidão, era o início do meu ministério, igrejinha pequenininha que eu tinha, eu falei, um dia eu ainda vou ministrar para uma multidão dessa. E essa semana que passou foi no mesmo lugar, uma vigília. Na Arena Renascer. Glória né? seja dada a Que Deus. hoje, lá, o ginásio português é a Arena Renascer. E Glória a é Deus. um mover sobrenatural muito forte lá. Muito Eu sério. acompanho muito o ministério sério. da senhora e do apóstolo Estevão também. Ele mandou para mim um vídeo que eu falei, apóstolo, arrepiou meu corpo inteiro aqui. Quando ele falou da Patrícia Bravanel, quando foi sequestrada pelos bandidos, e ele pela televisão revelou para os bandidos, eu falei, meu irmão, isso é muito forte. Eu sou apaixonado pelo mover de Deus. Não, o mover de Deus é alguma coisa assim. Hoje de manhã eu estava vindo, eu até gravei um Reels, e eu falei, olha, tem dia que você está cansado, porque a gente chegou do México, já praticamente saiu do avião e foi para o altar, né? E hoje, bora que é dia, né? Ontem a gente tem 4 cultos, hoje TV, rádio. Eu falei, ó, tem dia que está assim, mas quando você tem um bom motivo para levantar, é muito bom, né, pastor? Renova as forças, não é? Eu falo que, na minha sinceridade, às vezes tem culto que eu vou sem querer ir e termino sem querer terminar, porque quando acontece o sobrenatural de Deus é tão forte que eu, desgastado no meu corpo, que não queria ir por causa do cansaço, é tão renovado que, em vez de eu acabar o culto cedo, acabo tarde, porque o mover foi muito forte. Aleluia, glória a Deus. Tem um dia de descanso? Eu procuro ter, mas não estou tendo, não. Vai ter que ter. Tem que ter, né? Pastor, é um lugar que você gosta de descansar. Você pensa assim, puxa, esse lugar eu vou tirar umas férias, nem que for uma semana. No país ou fora do país? No país, aqui no Brasil? Qualquer lugar. No Brasil eu gosto de Angra. É. Angra dos Reis, lugar de praia, água lá é quentinha. Lá é o meu refrigério. Aí eu vou lá para descansar. Fora do país é os Estados Unidos. É, né? Que eu brinco nos parques. Eu não tive muita infância, né? Porque passei muita aprovação na minha vida. Então, tem um lado meu que é um lado garotão, de criança ainda. Gosto de brincar, de me divertir. Pastor, me conta uma coisa.
E comida, o que que você gosta? Que você já falou de ovo, falou que continua gostando de ovo, uma coisa boa. Eu também gosto muito de ovo. Eu acho que arroz, feijão e ovo é assim uma coisa muito perfeita, uma combinação bem perfeita. Mas qual que é a comida que você mais gosta? Bife à parmegiana, eu gosto. Oh, Estrogonofe, eu gosto. olha aí, ó, quem for convidar o pastor Leonardo, então você já sabe. Rabada, eu gosto. E aquilo que você não gosta? Só jiló. É, né? Então tá fácil. Tá super fácil. E sobremesa? É doceiro ou é de E salgado? a minha maior fraqueza é doce. É, Eu sou mais fraco do doce do que salgado. Então, se tiver um prato de doce e um salgado, eu vou no doce. vai no doce. Doce eu amo tudo. É, Poxa. não tem pra Pudim, ninguém. brigadeiro, pavê. Dá até vontade, água da boca aqui. Ô, produção, vamos lá, vamos fazer alguma coisa por esse ministério aqui. Deixa Deus usar a produção. Deixa, dá lugar, porque é o seguinte. Arranja aí, me dá uma força aí. Pastor, me conta uma coisa. O que é que foi alguma coisa que marcou tua vida com choro? Foi difícil. Choro. Foi difícil. Com choro. Eu sou uma pessoa que sou difícil de chorar, eu luto para não chorar, né? Mas teve algo que doeu muito, foi o meu avô, eu tinha um apego muito grande com o meu avô, e eu estava morando na primeira casa que eu desci para o Rio de Janeiro, quando Deus mandou eu vir da região dos Lagos para cá, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era uma cama box de mola, que tinha na Casa Bahia, a promoção era 390 na época. Você lembra até Tu hoje. sentava, ficava 30 minutos balançando ainda, até que aquele colchão. Até a cama É. abrir. E aí, não tinha caminhão, eu deixei a cama lá e vim para dormir no chãozinho. Eu me lembro que eu estava dormindo no colchão no chão, tinha um ventilador que a hélice ficava preso no papel higiênico para não voar a hélice. Eu acordei 3h pouca da manhã, que é um horário, porque eu tenho muita experiência com Deus, esse horário, 3h pouca da manhã, e eu acordei com a sensação de morte, como se o filho da morte estivesse dentro da minha casa. E eu comecei a orar pela minha mãe, orar por mim, com aquela preocupação. Tá, Aí eu abri a Bíblia, quando eu abri, caiu assim, ó, morte do rei Josafá. tá. Aí eu fechei a Bíblia, abri de novo, caiu no outro lugar, errado. Aí a folha balançou pelo vento do ventilador e caiu morte do rei Josafá de novo. E o nome do meu avô é Josafá. Uau. E meu avô não tinha nada. Saudável, não tinha nada. E aí, eu me lembro que no outro dia eu fui na casa do meu avô, sentei com ele na mesa, falei, vô, se eu tenho que buscar Deus, vô. Porque Deus me mostrou que o senhor, que tá chegando o tempo de Deus escolher o senhor. E meu avô era muito brincalhão. Todo mundo morre. Ninguém nasce pra semente, vai morrer todo mundo, vai morrer, vai. Vira essa boca pra lá que eu não vou morrer nada não. E depois de semanas, 2 ou 3 semanas, depois que eu revelei pra ele, meu avô teve um infarto fulminante, sim. Tava na sala, e já caiu, já foi desacordado pro hospital, foi algo, foi repentino. E aí Deus falou com ele, então eu tive uma experiência, isso me fez chorar, me senti dor, uma experiência que marcou a minha vida Com um choro, com uma dor, com uma perda. se cumprir na morte 3:7 de Deus, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar ao seu servo, o seu profeta. Quer dizer, Deus me deu uma revelação na madrugada do que Deus ia acolher meu avô. É difícil quando você recebe uma revelação complicada. Já teve alguma situação que você foi orar e o Senhor falou, não vou curar? Já, várias vezes. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Serginho, e os carros blindados que eu tenho, é tudo da loja dele. Tá. E na época a gente era como inimigo, porque eu comprei um carro, deu problema, tanto problema, os carros, o primeiro que eu comprei, que o carro vivia guiçando, parando, aí a gente arrumou briga, ele, não é possível, os carros meus aqui não quebram, são bons, eu falei, mas o meu tá quebrando, não sei o que, pá. E aí dentro do carro, Deus me usou para falar da mãe dele. Falei assim, ó, você precisa voltar para Jesus, porque a tua mãe tá com câncer no seio, Deus falou, vou colher ela. Em uma semana a mulher partiu. E aí ele virou meu amigo depois daquele dia. E aí ele, sem conhecer muito o lado do crente, né? Ele é meu amigo, meu irmão. Vai falar, não, alguém vai orar lá aí, não, pastor Leonardo, ele tem um negócio comigo muito grande. É, porque ficou uma liga muito E forte. aí, durante a pandemia, eu estava dentro do meu apartamento de jejum, Deus falou, liga pro Sérgio. Aí eu liguei pro Sérgio, Serginho, como é que você tá? Aí Deus falou assim, ora por ele que eu vou batizar ele no Espírito Santo agora. Ele foi batizado no Espírito Santo. Uau. Pelo celular. Quando ele acabou de ser batizado no Espírito Santo, ele falou assim, diga para ele que eu dei o revestimento pro meu espírito, para ele ter força e dar consolo pros filhos, porque chegou o tempo de eu colher a esposa dele. Ah, não. Aí ele falou assim, depois do batismo com o Espírito Santo, tudo ele falou, pastor, tudo eu recebo, mas isso eu não recebo não. Deus está te revelando porque deve estar cortando um laço. Ele não quis receber. Bispo, diante de Deus, por tudo que é mais sagrado, no outro dia, 4 horas da tarde, meu corpo se arrepia todinho. Deus falou assim, ó, se cumpriu. Ai. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp pra ele.
Você fala ou eu falo? Aí ele me ligou chorando, dizendo, a Dani acabou de morrer. Ela deixou um vídeo de despedida. Ele tem um vídeo dela se despedindo para a família, dizendo, eu amo muito você, toma conta dos nossos filhos e tudo mais. Ela começou a passar mal dentro de casa, foi para o hospital, já não voltou mais. Foi na pandemia. Foi na pandemia. E hoje ele é um amigo meu, um irmão meu. Se eu falar para ele assim, Serginho, não sai de casa, vai chover canivete. Ele já não Porque sai. assim, coitado, só teve revelação de morte pro lado dele, Não, né? mas é porque me marcou, mas teve revelação muito forte também, poderosa. De coisa de... Mas já teve alguém que chegou assim, pastor, ora por mim para eu ser curado, e a hora que você foi pôr a mão, Deus falou, não. falou, não vai ser curado? Já. É difícil, né, pastor? É. Tem revelação que a gente gosta de entregar porque... É coisa boa, né? A gente Mas gosta de dar boa notícia, entregar né? mel eu gosto, agora entregar fé é difícil. É difícil, né, pastor? É difícil. Às vezes você gosta da pessoa, queria que ela fosse curada, mas não rola, né, pastor? Entendeu? Entender o propósito de Deus. A Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus santos, dos seus justos, aos olhos do Senhor. Então, nós que estamos aqui não queremos perder ninguém. Não. Mas a morte não é um ponto final, é uma continuidade. E crente não morre, volta para casa. A gente tem que entender que o propósito é maior, né? E entender que o propósito vai além da nossa vida. É forte, né? É muito poderoso. É muito poderoso. Bom, esse livro eu escrevi porque o Senhor recolheu meu filho, o mais velho. Eu não sabia. Não foi na pandemia. Foi antes, foi um absurdo médico, mas Deus permitiu o absurdo médico e permitiu também 7 anos de coma, que eu acho que foi por minha causa, para eu conseguir conviver. Ele ficou 7 anos em coma. Ficou em 7 anos em coma. Os 3 primeiros anos e meio, e 4, ele... Depois vou dar um desse para você. Eu vou Deus ler. foi curando. No 4º ano ele já não dependia de aparelho nenhum, mas parou. Parou aí. E às vezes fica 7 anos em coma, 8, 12, 20, porque nós mesmos temos dificuldade de liberar, né? Pastor, eu tenho certeza absoluta. Quando alguém, às vezes, fala para mim, graças a Deus que não ficou entravado numa cama, eu falo, olha, fala isso. Porque eu acho que muita mãe gostaria de ter tido a oportunidade do filho entravado na cama, ela poder orar, poder jejuar, poder ter um tempo de despedir, para depois... Colher. Né? Aconteceu algo que doeu meu coração essa semana. Eu tenho uma babá que toma conta da minha filha desde quando ela era bem pequenininha. E ela tem 3 filhos. Um filho mais velho tem 17 anos de idade. Tem uns 3 dias que ela estava na minha casa, ia botar minha filha para dormir. E ela falou para outra babá, que é a babá do Calel, e ela é a babá da Luna, da minha filha. Aí ela falou assim, para do Calel, Malena, coloca a Luna para dormir hoje, porque eu estou com o meu coração apertado. Olha o coração de mãe como é que é. Eu li um livro chamado Iniquidade, que é um livro escrito por Ana Mendes. Ela fala que Sim, eu li. A intuição é um radar do espírito. Olha como é que Deus fala mas é também. verdade. E aí ela começou a sentir o coração apertado, foi embora para casa. Chegou em casa, fez a janta pro menino, deu água para ele, 17 anos. Ele comeu, bebeu água e foi dormir. Você acredita que na madrugada elas são acordadas com ele rosnando. Quando foi ver, ele estava de bruço, foi virar ele para ver o que estava acontecendo. Sangue saindo pelo nariz, pela boca, melou o travesseiro todo. Foi direto para o hospital, estava com 17/10 de pressão, teve uma parada cardíaca, reanimou, teve outra parada cardíaca, reanimou 2 vezes e morreu sem mais e menos, deu morte indeterminada. Ela sentindo a dor e quando eu recebi a notícia às 4 horas da manhã, porque eu acordei, até então ela estava dormindo com a minha filha. Sim. Eu não sabia que ela tinha saído. 4 horas da manhã, eu fui no banheiro, quando eu acordo, tem a mensagem dela, ligação perdida. A outra babá tomando conta, dizendo, pastor, o senhor sabe o que houve? Meu Deus do céu, já liguei a câmera no quarto para ver os meus filhos, né, para ver o que... Sim. Daqui a pouco eu liguei para a Cris, aí veio um grito da alma dela, dizendo, pastor, por que Deus escolheu o meu menino? Aí falta palavra para a gente falar. Sim. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente sente uma dor na alma. Minha esposa sentou, começou a chorar, e a gente tá vendo uns vídeos dele, a vídeo dela é uma dor absurda, né? Pastor, a gente pregar sobre Jó é muito bonito, mas viver... Mas você sabe que uma das pessoas que... É claro que a gente não vai ter lembrança de nada, né? Então eu preciso agradecer ele aqui na terra. Eu preciso agradecer a Jó. Porque quantas vezes o sofrimento dele consolou o meu. Mas não é? Mas muitas vezes
consolou. E eu tenho até um louvor que eu fiz que começa, tem dor que a gente sente e o jeito é sentir. Porque é isso aí. Tem aquela dor que você sente e o jeito é você sentir. Só tem um que nos entende e o seu nome é Jesus, né? Então tem coisa assim que é só o Senhor Jesus mesmo para entrar, para consolar, para levantar. Uma pregação que marcou tua vida. Foi uma pregação que você fez e que marcou. Foi uma palavra assim que Deus deu para você. Eu acho que a gente está hoje tudo no mistério de Jó, porque eu falei o versículo e filho de Jó, a gente contou olha a conexão. Ó, que Foi coisa. a de Jó. Porque quando eu prego sobre Jó, Deus me deu uma revelação que eu nunca vi ninguém ministrando. Porque o intuito de Jó passar por tudo que passou não foi só sobre Jó. Porque a Bíblia diz assim, ó, o livro mais antigo é o livro de Jó, Sim. do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer assim, ó, de onde vem Satanás? É de passear e rodear. Então quem está vindo é o diabo. Quem está vindo é Satanás. De onde vens? Depois de se apresentar aos filhos de Deus, os anjos, Satanás aparece. Então, primeiro ponto, inimigo não entra na minha casa. Por que o inimigo está fazendo na presença? E aí Deus falou, Deus que puxou o assunto, tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que do mal se desvia? Aí o diabo falou, também tem cercado ele de bem, permita que eu toque tudo para ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus falou, permito que toque tudo, mesmo na vida. Por que Deus aceitou aquele desafio? Porque um propósito do mundo espiritual vai muito mais além do que esse propósito físico. O ser humano acha que tudo gira em torno dele, mas é muito mais além. Então, quem criou Lúcifer Foi Deus. foi Deus. Não, o primeiro pecado não foi na terra, o primeiro pecado foi no céu, o pecado de rebelião. E a Bíblia vai dizer, Isaías 45, versículo 7, dizendo, eu crio a luz, as trevas, as paz, a de criar o Senhor, o Senhor criou todas essas coisas, tudo Deus fez, e tudo tem um propósito. Então, por que Deus, qual é até o Apocalipse, me mostra a hora que Lúcifer, o diabo, Satanás, vai ser destruído. Ele vai ser preso, mas não mostra a destruição. Acabou, não existe mais. Aí, orando, Deus falou comigo de uma forma poderosa, para resumir. Uma mãe veio fazer gabinete quando a minha igreja era bem pequenininha. Chegou e sentou, bispa, na minha frente e falou, queria pedir oração pro meu filho. Eu falei, vou orar, qual o nome dele? Fulano. Ora para Deus colocar meu filho preso. Eu falei, toda mãe que vem aqui senta para pedir para tirar o filho da cadeia. Tu quer botar o teu filho na cadeia? Pastor, 3 vezes o tráfico tentou matar meu filho. Eu prefiro ver meu filho preso Do que morto. do que morto. E isso é algo tão poderoso que quem criou foi Deus. Deus o ama, por isso que Deus não destrói. Deus não ama o comportamento. Deus não ama os feitos. Mas Deus é amor. Ao ponto que quem amou o mundo de tal maneira e enviou o seu filho foi Deus. Mas a gente expulsa demônio não é no nome de Jeová. A gente expulsa no nome de Jesus. Por quê? Porque o problema do diabo sempre foi com Jesus. Por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele disse, eu subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono ao lado do Altíssimo, serei semelhante a ele. Quem é que tem trono ao lado do Altíssimo e é semelhante? Jesus. Um dia o discípulo olhou para Jesus e falou, aonde é o caminho e como é o Pai? Jesus olhou para os discípulos e falou, tanto tempo comigo e não sabe? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E como é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou semelhante a Ele. Quem é que tem trono? Jesus, Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, entrarei, serei com ele e ele comigo, porque assim como eu venci, e foi-me dado o direito de sentar no trono com meu Pai, assim se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Então quem queria trono ao lado? Quem queria ser semelhante? E aí é o nome de Jesus, Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Jesus disse, esta é a minha igreja, posse. Então o problema é com Jesus. Eu digo que a Bíblia toda é cristocêntrica. E tanto que é verdade, que se você usa o nome de Deus, ok. Você botou o nome de Jesus, a coisa pega. É ou não é? É a senha. É uma senha tão forte. É uma senha. É verdade. É uma senha tão forte que a Bíblia é toda cristocêntrica, aponta para Cristo. E olha que poderoso. Jesus só ganha nome acima de todos os nomes depois da cruz. Porque no Antigo Testamento não menciona o nome de Jesus, só menciona depois da cruz do Calvário ele ganha. Filipenses diz assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou, aí sim, lhe deu um nome, acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, e na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então lhe deu um nome depois da cruz. Sim. Olha que poderoso. Então, você vê que o problema
É. Olha que coisa linda que o Espírito Santo está me falando agora. Depois dessa cruz aí que você está carregando, Deus vai te dar um nome. Uau! Depois desse sofrimento, depois desse calvário que você está passando aí, Deus vai te dar um nome. Deus só pro nome. Então, não amaldiçoe o dia do calvário. Não olhe para trás no dia do calvário. Não se rebele pelo dia do calvário. Não abandone seu ministério por causa do dia do calvário. Não abandone sua família por causa do dia do calvário. Não abandone seu emprego por causa do dia do calvário. Mas aguente esse calvário. Mesmo que venha o sábado, que parece que Deus não vai fazer nada, domingo chega. E Deus vai te dar um nome. Muito forte. Enquanto você está falando, estou todo arrepiado. Muito forte. Você falou pastor. sobre cruz. A Bíblia vai dizer assim, ó, aquele que não tomar a sua cruz Toma a sua cruz. e seguir a mim não é digno de mim. Tem gente que quer seguir a Jesus sem Mas tomar não quer cruz. O que é isso, pastor? E Paulo vai dizer, já estou crucificado. Já estou. não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Então todo mundo tem cruz. Ah, mas minha cruz está pesada. A cruz não fica mais leve, somos nós que ficamos mais fortes. É verdade. E depois, se a tua cruz estiver insuportável, vai aparecer um Simão Cirineu, que vai te ajudar. Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, gente. E o legal é a humildade de Jesus de aceitar ajuda. Tem gente que precisa de ajuda, mas não quer ajuda. Pelo amor de Deus, se Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, tem hora que tem gente que precisa de ajuda para carregar a sua cruz. A gente tem amigo de shopping, a gente tem amigo de restaurante, só tá faltando amigo de cruz, né? Deus vai colocar amigo de cruz. Mas não é, pastor? É verdade. Olha, eu tenho alguns amigos de cruz que eu tenho uma gratidão assim, que não dá para explicar. Porque o amigo da cruz é aquele que te ajuda a cumprir o propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Eu sempre falo que a missão, a minha missão, meu chamado, minha chamada, não tem a ver com você, tem a ver com quem está perdido. Porque a gente nunca manda para uma missão quem está tudo esfarrapado, danado. Você sempre manda para uma missão quem? Quem está forte, né? Quem está habilitado, quem sabe se mexer, quem sabe se defender também, não é? Verdade. A gente vê nesse filme americano, né? Quem é que vai para a missão? O cara que está todo estourado, sem um olho, sem uma perna, sem um braço, ou o cara que está todo inteiro e que tem a inteligência e tem tudo, né? Não é? E ele vai lá por quê? Porque ele está mal? Não, ele vai lá porque tem um monte lá que ele precisa resgatar. Então a missão não tem a ver comigo. A missão tem a ver com o perdido. É verdade, é muito mais além do que a gente, né? Muito mais além. Então, às vezes, a pessoa olha para você e fala assim, poxa, não merece. Não é merecimento. É habilitação. Está habilitado para passar por aquilo e ainda salvar um monte, né, pastor? Muito forte, muito forte. O Espírito de Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Já engoli 2 vezes as línguas estranhas aqui, Não, muito forte. o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. É um mover de revelação profético. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O propósito de cruz é tão forte, bispo, que a gente, quem nasce debaixo de uma promessa, o propósito cerca. Jesus passou 30 anos da sua vida mexendo com carpintaria, mexendo em madeira, para depois morrer no madeiro. Olha Ou isso. seja, a gente sempre está perto do nosso propósito para Deus nos capacitar e nos preparar, porque tudo nos envolve. Moisés, o maior marco foi a abertura do Mar Vermelho, e ele viveu cercado por saiu da água. Nilo, transformou o Nilo em sangue, foi livrado no Nilo, água que jorrou da rocha. Saiu do Nilo para não morrer? É a água de Mara que é A primeira, foi o primeiro. Olha só, tudo água, A Mar rocha Vermelho. que ia com ele. Olha. E depois foi ali na rocha, na água também, que ele não entrou. Na Terra Prometida, é muito forte, né, Ou pastor? seja, a gente tem que abrir os olhos e ficar atento, porque o propósito já está nos cercando. Deus sempre está falando com a gente que o propósito está perto de nós, às vezes a gente não enxerga, mas o propósito já está nos cercando. É verdade. E, gente, tem uma coisa, no próprio livro de Filipenses, capítulo 3, fala assim, olha, toma cuidado com os inimigos da cruz. Olha aí, Não é? verdade. Toma cuidado, porque esses daí, o Deus deles é o ventre. Eles só querem saber deles. E o poderoso é que as pessoas que ficavam embaixo da cruz, esses inimigos da cruz, que Jesus também teve, ficavam embaixo para dizer assim, ó, salvou a tanta gente, Se salva. salva-te, prova que tu és, desce da cruz. Quer dizer, assim, fazendo mais pesado aquilo que já era insuportável, né? Aquilo que ia matar, né, pastor? É Deus falando com a gente para a gente não descer da cruz, né? Porque Jesus ele não é pendurado na cruz morto, ele é vivo.
Misericórdia. Então a gente está preso na cruz vivo. Quando Paulo está dizendo, já estou crucificado, já não vivo mais eu, é porque o eu está preso na cruz. É isso aí. Né? Então tem coisa que a gente passa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. É aquele que, se eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Muitas das vezes quem carrega a cruz tem a facilidade de ajudar pessoas quando precisa de ajuda. De orar quando precisa de oração. Ele tem misericórdia, né? É muito forte. A cruz deixa a gente mais misericordioso, né? Hoje o podcast com o mistério da cruz, né? Uau! Hoje o podcast é para você que está assim, com dificuldade da tua cruz, de estar se achando um punido de Deus, um afastado de Deus, um castigado de Deus. Não é. A mensagem da cruz para o mundo parece loucura, mas para a gente é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Pastor, um último recado, uma última palavra. Eu sei que tem muita gente aqui que agora deve estar chorando. É verdade, eu creio. Porque está sendo curado na sua alma, no seu espírito. Está sendo curado de toda a vergonha que passou. Está sendo sarado de tudo que tem sido cobrado. Cadê teu Deus? Onde é que está? Por que você está passando isso? Se Deus existe, cadê Ele? Eu tenho certeza que esse podcast está sendo essa cura, Eu pastor. creio, eu creio. Recado que eu quero deixar para você que está na sua casa, no seu trabalho, assistindo esse podcast, esse momento agora, é que essa palavra possa se encaixar perfeitamente no seu coração relacionada à cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Então, por mais que você acha que a cruz está pesada, não desiste. Deus vai colocar Simão Sirineu para te ajudar. Talvez eu e a bispa estamos sendo Simão Sirineu através dessa palavra para ajudar a carregar a cruz, para você não desistir, porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo sobrenatural. Amém. Vai ser algo poderoso. Então não para. Ou seja, os inimigos estão todo momento dizendo assim, ó, salvar todo mundo? Então desce daí, salva a ti mesmo. Não deixa que essas palavras entrem no teu coração e você desiste da tua cruz, você desça da cruz, passe no processo. Porque José está dentro da cadeia e ele revela para o padeiro e para o copeiro. Mas ele revela para quem está preso e ele está preso. Às vezes a gente ajuda pessoas que estão na mesma situação que a pessoa vai embora e a gente fala, e nós? É porque Deus está dizendo, para copeiro e padeiro eu uso você, mas com você o assunto é direto. O que eu tenho para fazer na tua vida é algo direto. Então Deus está usando esse podcast agora. Reducamanto e a sobra da rebedeblésia. Deus está usando esse podcast agora para entrar onde você está ouvindo agora, para dizer, eu sou o teu renovo, eu sou o teu amparo, eu sou aquele que te levanto. Muitos pensaram que você ia desistir no meio do caminho com essa cruz, mas o meu Deus está dizendo, eu permito que todos aqueles que não acreditam no meu ministério, que não gostam de você, que não amam você, te assistam na cruz. Por quê? Porque quem te viu morrer na cruz vai ver você levantar no túmulo. Sabe por quê? Porque hoje a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Vou falar de novo. Porque hoje a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Passa por essa cruz, porque cruz não se perpetua, cruz é passagem. O que Deus tem para ti é trono. Se a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse 3:21, que se assim como eu venci, foi-me dado o direito no trono, e assim se vós vencer, sentará no trono comigo, Deus está dizendo, tem trono te esperando para sentar, Davi. Oremacanto, como no Ciemedereciá. No final de tudo, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem não acreditou no teu momento de cruz vai ter que te aplaudir no momento de trono. Suporta. O podcast para você hoje é suporta o que você está passando, que o que você não entende hoje, amanhã você glorifica. Amém, aleluia, glória a Deus. Ora, Sai o canto, gente, é muita glória de Deus aqui, é muita presença de Deus aqui, é muita revelação do Senhor. Eu quero só te falar uma coisa, não seja egoísta. Reparta esse podcast com aquele que você está vendo que a cruz está achatando, está esmagando, que a cruz pesou tanto que está matando. Sai o Ixi, em nome de Jesus, reparta esse podcast. Não é só curtir, é principalmente compartilhar, curtir também, porque isso nos coloca numa posição de cabeça e precisa estar mesmo, porque a mensagem que precisa ir para todo lugar hoje, sabe qual que é? Existe um Deus que permite a cruz para que você conheça o trono.
Ele tem um caminho traçado para você. E o final não é cruz, é trono. Então, aguente o processo. Porque Deus é Deus que tem trono para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Manda esse link pelo menos para 10 pessoas. Manda para 10, para 12 pessoas, para ser bem apostólico. Manda e fala, olha, assiste até o fim que você vai ver uma palavra de Deus. Seja o Simão Sirineu na vida de alguém, né? Não é verdade? Alguém está precisando carregar a cruz, está precisando desistir. Quando você compartilha o link e a pessoa recebe dessa palavra, porque a glória de Deus se manifestou aqui de uma forma poderosa, você está ajudando essa pessoa a carregar a cruz. Gente, se com Cristo sofremos, com Ele reinaremos. Uau. Então, em nome de Jesus, vamos sofrer junto com Jesus Cristo, com essa presença que invade aqui esse podcast, com essa presença que tem invadido o ministério. Glória a Deus, o Senhor abençoe cada dia mais, pastor. Amém, eu recebo. A igreja pentecostal, tempo de milagres, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor cubra o seu casamento com o seu sangue, as suas filhas, as pessoas que o ajudam. Em nome de Jesus, que toda palavra de inveja, toda palavra de maldição, todo desejo maligno, olhar ganancioso sobre vocês, seja quebrado, cancelado, amarrado no abismo, em nome de Jesus. Que a sua prosperidade fale da fidelidade, do poder e glorifique ao Senhor Jesus. E quando eu falo isso, é ministerialmente, principalmente em nome de Jesus. Tomo posse. Amém. Tomo Amém. posse, tomo posse, em nome tomo posse, de Jesus. em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu que Tempo agradeço. maravilhoso. Que bênção, pastor. Eu que agradeço, minha Deus bispa. abençoe muito. Você teve aqui esse momento profético aqui conosco. Deus te abençoe.